A todos, sean muy bienvenidos a Bom dia a nuestra todos, sejam bem-vindos à nossa sexta sessão de criação de valor para o trigo dos Estados Unidos. O nosso vice-presidente técnico, Mark Fowler, vai falar sobre os diferentes tratamentos para reduzir a carga microbiana nos trigos e nas farinhas. Se tiverem alguma dúvida, escrevam no chat, por favor, ao longo da sessão, ou ao final da sessão, vocês podem ativar o seu microfone ou também escrever no chat que se tiver alguma dúvida. Nós estaremos aqui, ah, podendo então responder a qualquer dúvida que tiverem durante a apresentação. Se houver algum problema técnico, pedimos desculpas, sabemos que essas sessões podem funcionar perfeitamente, mas também podemos ter problemas, como já sabemos. Muito bem-vindos e muito obrigado. All right, well, welcome everyone to this edition of our US Boas-vindas a esta edição da nossa série de webinars técnicos sobre trigo. Meu nome é Mark Fowler, sou vice-presidente de Serviços Técnicos Globais para a US Wheat Associates, com sede em Arlington, Virgínia. Atualmente trabalho em Manhattan, Kansas. Estou de volta à terra do trigo e quero dar as boas-vindas a este webinar. Vou começar o webinar com uma breve atualização de nossa colheita e da qualidade do trigo que observamos este ano nos Estados Unidos. Em seguida, vamos para o nosso seminário gravado sobre os tratamentos de água para mitigar e controlar os contaminantes microbianos na farinha. E, em seguida, vou falar por aqui, na verdade, vou ficar por aqui e no final do seminário permanecerei online para responder a quaisquer perguntas que vocês possam ter. Ao fazermos isso, se vocês tiverem alguma pergunta relacionada à colheita, sinta-se à vontade para colocá-las na sala de bate-papo enquanto eu faço a atualização da colheita. Eu posso responder algumas perguntas antes de passar para a apresentação gravada. Além disso, quaisquer perguntas sobre a colheita ou o assunto da sessão gravada podem também ser incluídas na sala de bate-papo e nós a abordaremos no final. Vamos agora falar sobre a colheita. Como dissemos em julho, a safra de trigo Harvard Winter está concluída, já concluímos mais de 80% da colheita e tudo o que consideramos como a área do tributário do Golfo ou nas grandes planícies já foi colhido e temos alguns desses dados para compartilhar com vocês. O restante do trigo Hard Red Winter a ser colhido seria na região de Washington, Oregon, Idaho e também na área dos tributários do Golfo. Então, iria para os nossos clientes amigos do Sudeste Asiático e também nas regiões do Norte da Ásia, principalmente. A boa notícia que vamos falar aqui é um pouquinho sobre o soft white. Já concluímos cerca de 1/3 da colheita, com 30% a 30% da colheita concluída. A qualidade está voltando ao normal. Vemos proteína de qualidade, considerando que o soft white tem baixa proteína, e vemos também uma boa produtividade. Reforçando as indicações preliminares, como sempre eu digo, indicações preliminares, até onde já temos os dados finalizados. Mas o trigo Hard Red Winter, aqui considerando os dados, incluindo Texas, Oklahoma, Kansas, Colorado, Nebraska, Dakota do Sul e eu acho que é Wyoming, uma grande parte das áreas do cultivo do Hard Red Winter, sendo que o único estado de Hard Red Winter que não foi incluído até agora seria Montana. Mas a média atual de proteínas está em 12,9%, ou seja, significativamente maior do que no ano passado e até mesmo
maior do que a nossa média de 5 anos. O peso do hectolitro permanece bom, acima de 60, e agora estamos classificando o Hard Red Winter em relação ao nosso sistema de classificação da USDA-FGs, mas ainda estamos vendo, né, esse grão menor, que é um desafio para os moleiros manter a extração. Muitos dos moleiros dos Estados Unidos com quem conversei têm mudado algumas das ranhuras em seus primeiros cilindros de quebra e estão lutando para manter, observando cerca de 1% ou até mesmo a diminuição de 1,5% em sua extração primária de farinha. Já falamos disso há vários meses. Também temos tido uma seca muito grave em uma grande parte da nossa área de cultivo de trigo. E quando temos esse trigo estressado pela seca, a planta, o caule do trigo, não tem energia suficiente para preencher completamente o grão. De forma que temos grãos de tamanho menor, o tamanho menor do grão cria um maior teor de proteína, mas menos amido, e isso produz um grão menor e uma extração menor também. De forma que os primeiros relatos dos moleiros, embora estejam satisfeitos com a qualidade da farinha que produzem, dizem que estão obtendo resultados de moagem melhores do que o esperado, mas as expectativas eram bem baixas. Eu diria que eles ainda estão tentando conseguir, como eu disse, cerca de 1% menos farinha do grão de trigo em geral. O destaque aqui é que temos tido um bom desempenho na panificação, e eu falarei sobre isso. Quando nós falamos com os nossos fabricantes de pão, quer seja pão de forma, pão de hambúrguer, pão de cachorro-quente ou qualquer tipo de pão, os padeiros estão realmente gostando desta colheita. Tem excelente desempenho na panificação, excelente volume, absorção de água muito boa, até 65% de absorção na panificação, né? A única desvantagem seria a estabilidade. Eles estão com dificuldade, os tempos de mistura precisam ser ajustados e nós observamos um tempo de estabilidade mais curto do que o esperado na nossa colheita. Especificamente, observamos uma estabilidade de 8,8 minutos na curva do farinógrafo em média para o trigo Hard Red Winter, o que é decepcionante com a proteína mais alta do que a média. Esperaríamos que isso se repercutisse no desempenho e tivéssemos uma curva do farinógrafo mais forte, uma melhor estabilidade, mas isso não está acontecendo na tolerância de mistura. Portanto, temos uma estabilidade menor que a esperada no farinógrafo. Mas eu diria que essa é uma atualização rápida e fácil da colheita. Estamos começando a obter resultados de moagem e panificação para o Hard Red Winter, pelo menos para a porção dos tributários do Globo. Então, eu incentivo você, se você ainda não fez isso, a assinar a nossa newsletter semanal com uma atualização da colheita. Os dados serão finalizados e publicados através desse newsletter, desse boletim semanal primeiro. Mas nós vamos verificar isso na atualização que a Erica Oakley envia todas as sextas-feiras, mais ou menos ao meio-dia, no horário da costa leste dos Estados Unidos. Então, se você se inscrever e você estiver no fuso horário da Ásia, você pode utilizá-lo para leitura no sábado de manhã, e ele está lá disponível para você. Com isso, eu vou passar o controle de volta para a Adrian, e ela vai começar a parte gravada deste seminário. E aí, eu vou voltar no final do vídeo e responder as perguntas que vocês tiverem. Com isso, eu digo até mais tarde. Olá, bem-vindo a essa edição
webinars técnicos mensais da US Wheat Associates. Eu sou Mark Fowler, vice-presidente dos serviços técnicos globais da US Wheat Associates, com sede em Washington. Vou falar do tratamento de água para reduzir a contaminação na farinha do trigo durante o processo de repouso e condicionamento do trigo. À medida que começamos, vamos primeiro revisar por que este webinar é tão importante para a nossa indústria. A farinha de trigo tem sido tradicionalmente considerada segura de contaminantes bacterianos devido ao seu baixo nível de atividade de água e também porque é utilizada como um ingrediente onde o processamento adicional, como o cozimento do pão, mataria ou eliminaria quaisquer contaminantes microbianos perigosos encontrados na farinha. Com o aumento dos casos de doença, novos estudos indicaram que as cepas da toxina Shiga produtoras de E. coli ou STEC são capazes de sobreviver em ambientes com pouca água, como a farinha do trigo. Na América do Norte apenas, entre 2005 e 2019, houve 7 grandes recalls de farinha com pelo menos 200 casos no total, onde 57 produtos diferentes foram declarou que os alimentos que contêm farinha cruva devem ser considerados como possíveis veículos de infecção para futuros surtos de STEC ou, como eu mencionei, E. coli produtor da toxina Shiga, e também infecções por salmonela. To react and make changes to our processes. So in this presentation, Portanto, nesta apresentação, daremos um pouquinho da história sobre diferentes técnicas e produtos químicos utilizados para tratar a água de repouso no passado. Também revisaremos pesquisas recentes conduzidas por universidades públicas dos Estados Unidos sobre novos tratamentos de repouso, novos tratamentos de água para a água de repouso para ajudar a reduzir E. coli e salmonela. Falaremos também sobre novos produtos oferecidos pelo setor privado para mitigar e controlar E. coli e salmonela na farinha de trigo, tratando a água de repouso antes do condicionamento do trigo. Direi que também o uso desses tratamentos geralmente se restringe à farinha de família ou farinha de varejo e a família para uso em produtos conhecidos por não ter uma etapa de eliminação no processo posterior. Em primeiro lugar, qualquer tratamento adicional de água aumenta o custo de produção da farinha, o que acaba aumentando o custo da farinha para os nossos clientes. Em segundo lugar, também reconhece que todos esses tratamentos têm um certo impacto na qualidade da farinha. Portanto, para alguns produtos que são conhecidos por ter essa etapa, esses tratamentos adicionais de água consideram não ser necessário, pois afetam a qualidade da farinha em certos produtos. À medida que começamos nossa discussão sobre tratamentos de água para a água de repouso no processo de condicionamento, vamos primeiro lembrar que a água adicionada ao trigo durante o processo de repouso se torna parte do produto acabado ou da farinha acabada. Devemos começar com água potável. Sondagem ou água de poço que é utilizada para o trigo devem ser testados e estar livres de coliformes ou qualquer outro contaminante bacteriano que seria normal para a água potável. Vamos discutir tratamentos adicionais partindo do pressuposto que estamos utilizando água potável. Os 4 tratamentos que vamos discutir nessa apresentação são cloro adicionado em formas diferentes, como ácido lático, bisulfato de sódio, e um novo produto trazido a nós por uma empresa chamada Energis, que utiliza dióxido de cloro estabilizado como seu tratamento de água.
Vamos discutir um pouquinho mais sobre há quanto tempo estamos cientes da necessidade de tratar a água de repouso como parte do processo de condicionamento do trigo. Um dos primeiros artigos que encontrei remonta a 1955. Foi quando a associação, agora chamada de IAOM, emitiu um boletim técnico para falar sobre a cloração da água de lavagem e de repouso do trigo. Novamente, em 1964, tivemos um boletim atualizado que falou sobre os efeitos da cloração da água na flora microbiológica da farinha de trigo. O problema principal era o bolor, o mofo. Eles foram utilizados para controle de odor e a redução bacteriana na sala de lavagem de trigo mais especificamente. Era importante manter os equipamentos de repouso e de condicionamento sem mofo ou qualquer tipo de acúmulo que pudesse causar um mau cheiro na farinha. Essas práticas remontam à década de 1930, quando as lavadoras de trigo eram utilizadas. Além disso, a redução dos scores de mofo mostravam ter um impacto no prazo de validade do pão. A aplicação primária neste ponto foi com gás cloro até 250 partes por milhão. Portanto, adicionava-se gás cloro à água de repouso para criar ou formular ácido hipocloroso. Ao longo dos anos seguintes, à medida que acompanhamos a evolução dos tratamentos de água com cloro para o condicionamento do trigo e a água de repouso, nos concentramos nas diferentes maneiras nas quais o cloro foi adicionado para criar ou formular ácido hipocloroso. A adição inicial de gás cloro foi um processo extremamente ácido e causou muita fadiga de metal e também desgastes nos equipamentos de condicionamento. O uso de alvejante de cloro foi um processo extremamente alcalino e, na verdade, teve um impacto negativo na qualidade da farinha de produtos acabados. O próximo passo foi o uso de hipoclorito de cálcio, que era um pó muito mais próximo do neutro. Ele teve impacto mínimo ou nenhum impacto na qualidade da farinha e foi considerado muito melhor para a manutenção do equipamento. Isso levou à introdução de comprimidos de cloro pelas indústrias PPG, às vezes referidos como tratamentos de piscina, para a adição ou formulação de ácido hipocloroso em tratamentos de água de repouso. Assim, em 1996, as indústrias PPG, na reunião internacional da IAOM, apresentaram um novo produto onde introduziram o uso de comprimidos de hipoclorito de cálcio como uma alternativa ao gás cloro. Era muito mais seguro para os funcionários, mais ecológico e o foco principal continuava a ser manter o equipamento limpo e sem mofo. Naquela época, a indústria enfocava apenas nas contagens de mofo na farinha acabada e em como isso afetaria a criação e o prazo de validade do pão e de outros produtos. Portanto, devido ao impacto dos surtos de E. coli e salmonela na farinha de trigo e a determinação pelo CDC de que a farinha de trigo pode ser portadora de E. coli e salmonela, a indústria começou a trabalhar com diferentes soluções para prevenir, mitigar ou eliminar a contaminação por E. coli e salmonela na farinha de trigo. Descobriram que o hipoclorito de sódio ou a criação de ácido hipocloroso na água de repouso não foi muito eficaz. A eficácia foi extremamente baixa no combate a E. coli e salmonela. O ácido lático foi um tratamento ao qual recorreram porque era amplamente utilizado na indústria de processamento de carne. Ele tem uma eficácia um pouco maior do que o hipoclorito ou o ácido hipocloroso, mas também pode causar alguns problemas de funcionalidade no produto final,
quando utilizados em níveis muito elevados. Um dos primeiros estudos de que tomei conhecimento sobre o uso de ácido lático para o tratamento de água de condicionamento ou de água de repouso foi um estudo feito pela Corbion. Corbion é uma empresa conhecida por seus ingredientes de farinha para ajudar a melhorar o desempenho da farinha em diferentes produtos de panificação. E eles fizeram um projeto de pesquisa sobre a segurança de farinhas e rações usando o ácido lático. Eles tinham algum conhecimento do uso do ácido lático como tratamento de água e como auxiliar de processamento em plantas de processamento de aves e carne bovina para reduzir e eliminar a E. coli e a salmonela durante o processamento de carnes. Em seu estudo, eles descobriram que o ácido lático, ou o uso do ácido lático para tratar água de repouso, reduzia os micro-organismos da superfície em 1 a 3 logos no laboratório e a campo. Este repouso com ácido lático reduzia a transferência de possíveis patógenos dos grãos ou espigas de trigo para as farinhas em até 98%. Nesse estudo inédito para determinar o destino da E. coli em farinhas de trigo moídas e também em rações para animais, eles descobriram que apenas o ácido lático foi usado para tratamento da água, para água de condicionamento e de repouso. E depois eles usaram um substituto da E. coli para inocular o trigo para verem a eficácia do ácido lático na eliminação da transferência da Escherichia coli do grão de trigo para os produtos moídos. O estudo constatou que o repouso com ácido lático acabou resultando em uma redução muito maior da E. coli em farinhas e farelos do que um tratamento simples ou tradicional da água. E à medida que eu fui ficando mais ciente dessas pesquisas da indústria para tratar água de repouso, eu me dei conta de que uma equipe da Kansas State University e da Virginia Tech University já estavam fazendo muitas pesquisas sobre diferentes tratamentos de água para reduzir a Escherichia coli no trigo e o seu efeito na farinha de trigo e na qualidade da farinha. Os seus estudos, além do ácido lático, focaram no uso do bisulfato de sódio, ou SBS, como um auxiliar de processamento no processo de água de condicionamento de repouso. O SBS, ou bisulfato de sódio, já é um produto químico geralmente reconhecido como seguro, ou GRAS, na indústria alimentícia. Seu uso é seguro e está disponível na forma de um pó seco. E, como eu disse, já está aprovado como agente de processamento de alimentos pelo FDA e é amplamente utilizado na indústria de processamento de alimentos. Então, os resultados iniciais do uso do bisulfato de sódio para o tratamento da água de repouso foram muito positivos. O uso de bisulfato de sódio na concentração de 1,5% mostrou-se eficaz para uma redução de até 5 logas, se o tempo de repouso fosse superior a 18 horas. E em 24 horas, o substituto que foi utilizado para detectar Escherichia coli era quase indetectável. O desafio com o bisulfato de sódio nesse nível era que ele produzia uma farinha mais ácida, o que afetava a absorção e a retenção da água em alguns produtos. Mas não teve nenhum impacto significativo na qualidade do pão. No entanto, havia preocupações que isso pudesse afetar a qualidade de outros produtos que tinham diferentes requisitos em termos de retenção de água. Em um outro estudo, esse mesmo grupo utilizou o bisulfato de sódio e ácido lático também e introduziu tratamento térmico como parte do processo de condicionamento do trigo.
Não se trata de um tratamento térmico da farinha, mas sim um tratamento térmico do trigo durante o processo de condicionamento e repouso, e como o bisulfato de sódio e o ácido lático, com água quente ou vapor, teriam um impacto no condicionamento e no repouso do trigo, e também o impacto na qualidade da farinha de trigo acabada. Então, esse segundo estudo, realizado por essa equipe da Kansas State University e da Virginia Tech University, também teve resultados muito positivos. Eles constataram que o uso do ácido lático e do bisulfato de sódio sozinhos é muito eficaz na redução da contaminação por Escherichia coli e por salmonela na farinha. Eles conseguiram uma redução de até 4 logs usando apenas bisulfato de sódio e ácido lático. Mas aí eles constataram que o uso de um tratamento térmico na água de repouso tornou o uso de ácido lático e do bisulfato de sódio muito mais eficiente e que ajudava a reduzir de forma significativa o tempo de repouso ou melhorava a eficácia do ácido lático durante esse tempo de repouso. Isso foi muito importante no tratamento de trigos moles, porque, como nós sabemos, no processo de moagem, o tempo de repouso ideal para trigos mais moles é menor, chegando a apenas 6 ou 8 horas. Então, descobrir que os tratamentos térmicos ajudavam a eliminar ou ajudavam a reduzir a carga de E. coli e até mesmo de salmonela com um tempo de repouso mais curto foi algo muito significativo para a moagem de trigos mais moles. Uma outra revisão da sua pesquisa mostrou que tanto a água ácida quanto o tratamento térmico de forma individual causavam reduções significativas na carga de salmonela ou E. coli no trigo durante o processo de repouso. Apenas o tratamento térmico reduziu a carga de E. coli a um nível indetectável após a adição de água ácida, a 5 ou 10%. Além disso, é importante também entendermos que o tratamento térmico sozinho foi mais eficaz, porque reduziu a carga de E. coli abaixo de um número detectável. O teste também foi surpreendente, porque mostrou que o uso de ácido lático e de bisulfato de sódio combinados, na verdade, aumentava a qualidade do pão como medida de volume. Então, as cargas de teste no final do processo mostraram que houve um aumento no volume do pão com o uso dos tratamentos com ácido lático e bisulfato de sódio. Bom, nós discutimos o uso de ácido hipocloroso ou cloro gasoso e outras formas de cloro para o tratamento da água. Bisulfato de sódio, ácido lático, para o tratamento da água. E agora eu gostaria de falar sobre o uso do dióxido de cloro. Antes de começar o resto dessa apresentação, eu gostaria de declarar que eu e os US Wheat Associates não endossamos nenhum produto ou linha de equipamento específico. Mas eu gostaria de apresentar a vocês esse tratamento Guardian, que é uma tecnologia única e inovadora, que é significativa no setor da farinha do trigo. Bom, para começar, eu vou ler a declaração, que diz o seguinte: Guardian é um sistema de tratamento microbiano que está mudando a face da inocuidade alimentar. Nossa tecnologia patenteada, ou com patente pendente, fornece uma solução energizada à base de água e ambientalmente correta. Essa solução é formulada de forma exclusiva para eliminar um amplo espectro de patógenos transmitidos pelos alimentos que desafiam continuamente a indústria da farinha. Bom, agora eu quero aproveitar para mencionar que parte do motivo pelo qual eu estou tão interessado nesse sistema é que a Energies Solutions é uma subsidiária recém-formada da PHM, a antiga Panhandle Flour Milling Company. Então, o fato de que essa solução, essa tecnologia, vem de uma empresa de moagem de farinha é algo, na minha opinião, que é significativo e que realmente causa muito impacto para o nosso setor.
Vamos dar uma olhada mais de perto agora no que esse sistema Guardian traz para a indústria moageira. Como eu disse, o ingrediente ativo é o dióxido de cloro estabilizado. O custo é até 75% menor comparado com outras alternativas disponíveis no mercado hoje, e a sua funcionalidade é composta por 99,92% de água. E não afeta a funcionalidade ou o desempenho de panificação da farinha, e não deixa nenhum resíduo na farinha acabada. Foi aprovado e rotulado pelo FDA, pela Federal Drug Administration, e foi certificado como orgânico, kosher e uma tecnologia sem transgênicos. Bom, eu vou continuar usando alguns desses slides que foram fornecidos para mim pela Energy Solutions para falar sobre como o sistema Guardian se compara a outras soluções de dióxido de cloro que já foram testadas no passado. Então, o ingrediente ativo do Guardian, como já mencionei, é o dióxido de cloro. Atualmente é aprovado para uso em muitas aplicações em alimentos. Os métodos típicos de dióxido de cloro têm limitações, mas a solução Guardian é uma tecnologia proprietária que usa uma concentração bem menor de dióxido de cloro, o que, por sua vez, então, não deixa nenhum produto residual na farinha ou em outros produtos com os quais é tratado, mantendo, no entanto, a mesma taxa de eliminação de patógenos que os outros métodos tradicionais. Mas o que não se diz aqui é que é preciso tratar a água antes de adicionar o dióxido de cloro. E, por isso, é preciso iniciar o processo com água potável. E depois, essa água passa por um processo de osmose reversa para remover qualquer outro resíduo químico que possa estar na água tratada. Então, atualmente, há 3 maneiras de se produzir o dióxido de cloro, mas o processo patenteado Guardian é o 4º método que produz uma eficiência de eliminação mais alta em concentrações mais baixas em comparação com outras soluções já existentes para a formação ou geração de dióxido de cloro. E, como eu disse, o Guardian foi projetado e fabricado para ter excelentes características de compatibilidade com materiais para proteger equipamentos caros que são utilizados no sistema de moagem de farinha. E, como eu disse, a empresa que criou a solução Guardian é, tradicionalmente, uma empresa de moagem de farinha. E, então, o último ponto que eu gostaria de enfatizar nesta apresentação é o uso de abrasão como parte do processo de condicionamento e limpeza do trigo. Como eu mencionei na minha apresentação anterior, há diferentes níveis de abrasão. Temos a abrasão básica do trigo e também uma abrasão intensiva adicional, que, na verdade, remove camadas de farelo. Mas o que eu quero comentar aqui é o uso da abrasão básica do trigo antes do repouso do trigo, que remove a poeira e a sujeira que podem estar aderidas à parte externa do grão de trigo, ou, mais especificamente, a poeira e a sujeira que podem estar alojadas no sulco do trigo. Uma boa abrasão do trigo antes do repouso remove o pó do grão do trigo ou do suco do trigo, e um bom sistema de aspiração após a abrasão remove toda essa poeira e sujeira do processo de repouso. Isso ajuda a remover contaminantes do sistema. E uma boa abrasão do grão antes da adição de água de repouso é algo fundamental para reduzir a carga microbiana da farinha do trigo. Então, esse estudo foi realizado especificamente pela Energies em seu programa da Guardian. O estudo foi realizado com trigo limpo e trigo limpo com abrasão adicional, para determinar se havia uma diferença na eficácia do tratamento após o processo de repouso. E eles verificaram que a abrasão do trigo antes
do processo de repouso acabou resultando numa redução ainda maior do que apenas o uso de água tratada. E, como eu disse, isso se aplica a qualquer um dos tratamentos de água que nós discutimos nessa apresentação. Então, o impacto e a importância da abrasão do trigo antes do tratamento da água não podem ser subestimados. Resumindo, quando falamos de tratamento de água para água de repouso e do processo de condicionamento do trigo para ajudar a reduzir a carga microbiana na farinha de trigo, eu gostaria apenas de enfatizar que a prioridade número 1 é a qualidade inicial da água. Nós temos que começar com água potável. Então, se vocês usarem água de um poço artesiano ou de qualquer outro poço local, essa água deve ser testada para coliformes e outros contaminantes que poderiam acabar entrando no processo. E, então, assim que vocês tiverem água potável, há tratamentos adicionais que usam cloro, seja gasoso ou dissolvido, hipoclorito de sódio, ácido lático ou bisulfato de sódio. E depois, como eu mencionei, o sistema Energies, que usa dióxido de cloro estabilizado como tratamento adicional da água. E todos esses tratamentos de água tiveram um sucesso significativo na redução de E. coli e de salmonela na água de repouso. O cloro gasoso sozinho não tem uma eficácia significativa para reduzir a E. coli ou a salmonela. Bom, com isso, então, eu concluo esta edição da série de seminários técnicos da US WIT. Eu gostaria de agradecer pela sua participação nessa apresentação. E, como uma prévia da nossa apresentação em setembro, gostaria de dizer que eu ainda não identifiquei um tema. Eu prometo que teremos um webinar em setembro e peço que me mandem sugestões por e-mail, mfowler@uswit.org, para qualquer problema que vocês estejam enfrentando em suas operações de moagem. E em outubro, nós vamos convidar mais uma vez o Dr. Carlos Campabadal para ampliar a sua discussão sobre o armazenamento de trigo e o uso de práticas de fumigação nas operações de armazenamento e moagem de trigo para, é claro, eliminar micro-organismos e insetos do nosso processo. Então, com isso, gostaria de agradecer mais uma vez, agradeço sua participação e lembre-se sempre, a US WIT traz grande valor para suas organizações e esperamos ver mais trigo dos Estados Unidos indo até os seus moinhos. Muito obrigado a todos pela participação. Gostaria também de agradecer ao nosso vice-presidente, o Mark Fowler, e neste momento ele não está para a sessão de perguntas e respostas, mas eu tentarei responder a todas as consultas. Não obtive nada ainda, mas farei todo o possível para conseguir. No chat eu não vejo nenhuma pergunta. Eu não sei se alguém precisa fazer alguma pergunta ou se gostaria de levantar as mãos. Eu não estou vendo. Ah, sim, agora estou vendo. Javier Viva, por favor. Você pode ativar o microfone, Javier, por favor? Com muito prazer. No veo respuesta de Javier. Javier? E o Sebastian? Eu não sei se você tem que fazer a consulta, mas por favor. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouço perfeitamente, Sebastian. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta
nós fizemos uma caracterização da farinha de trigo e da mesma forma em relação ao que foi mencionado sobre E. coli. Então, a primeira consulta que eu tenho é se você conseguiu dimensionar de onde vem o problema no trigo. Da mesma forma, como nós podemos fazer e qual concentração nós poderíamos utilizar de ácido lático para conseguir evitar ou até mesmo tratar o nosso trigo, porque nós queremos tratar, saber qual é a forma recomendada e a concentração. Perfeito, Sebastião, entendi bem a sua dúvida. Em relação a onde se encontra a maioria dos contaminantes, eu devo dizer que as informações que recebemos é que todas essas pessoas que fizeram essas investigações para os tratamentos indicam que isso ocorre durante a armazenagem por algum tipo de abertura, escape ou entrada de água ou de umidade. E também nas zonas de recepção, onde recebemos o trigo. Não é tanto o trigo em si, mas a forma como o armazenamos. Podemos, sim, ter contaminantes que vêm não do sistema de cozimento, mas do transporte, todos os sistemas de transporte, porque mesmo que seja limpo de uma boa forma, não há como eliminar as bactérias. Também, no momento de recebimento das cargas nos diferentes países, eles podem estar sujeitos à umidade ou à chuva em algum momento durante o transporte ou armazenagem, de forma que, normalmente, o que nós fazemos é armazenar nos potos ou diferentes partes do mundo, e também os armazéns dos moinhos ou nas plantas de produção, porque algumas fazem análise do grão completo dentro da planta e foi observado que isso ocorre nas zonas de armazenagem, é aí onde nós temos a maior parte da contaminação. Agora, a quantidade ou a concentração de ácido lático, eu vou pedir desculpa, eu não tenho esse valor no momento, mas eu vou enviar um documento a você e você pode fazer uma revisão deste documento em detalhes. Então, por favor, Sebastião, me envie uma mensagem com seu e-mail aqui no chat, tá bom? Hay varias preguntas. Al parecer, Andrés, Nós temos várias perguntas e me parece que o Andrés perdeu a conexão. Correcto, yo estoy con Andrés acá y Andrés Correto, ele está volviendo a aqui ligar. comigo, Andrés está volviendo a ligar. ele vai voltar a se conectar. Desculpa, eu mutei lá, tá? É só aqui. al parecer, Miguel, hemos perdido la conexión de Andrés. Esperamos un momento que se vuelva a conectar. Sí, Andrés se va a conectar desde mi computador para contestar las preguntas porque ha tenido un problema con su equipo. ¿Dónde lo pones en la interpretación? Creo que no, creo que todos. Ah, bueno, sí. También es esta. Para que puedan traducir a portugués. Y aquí ven las...
Vale. Ya vi, bueno, con la respuesta que le estaba dando Sebastián era eso, que normalmente todas estas enterobacterias provienen normalmente de los sistemas de almacenaje, por una mala limpieza, por fugas de agua, entra agua dentro de cualquiera de estos sistemas de almacenaje y en los sistemas de transporte, porque parece que no se maneja un solo grano, sino muchos granos en estos sistemas de transporte. Habló desde el origen, desde Estados Unidos, Canadá, Argentina, desde donde sea, hasta llegar a sus molinos. Todo ese sistema de transporte en algún momento puede contaminación. Es inevitable, pero se puede manejar dentro del molino si también se maneja una limpieza eficiente, con un pulido eficiente y, por último, un tratamiento de agua como los que mencionaba Mark. Disculpa, Sebastián, me decías. Sí, Andrés, sí podrías ayudarnos con tu correo electrónico para que nos Sí, facilite. justo lo estaba escribiendo y se cayó. Voy a escribir mejor en el chat, no en el Q&A. Lo escribo en el chat para que lo vean todos. Andrés, solo 2 comentarios. Hay preguntas en el botón de Question and Answer y también hay algunas consultas en el chat. Hay 3 manos levantadas de Javier Vivas y la pregunta está en el chat. Súper. ¿Necesitas ayuda? Me dices. Gracias. Gracias. Con respecto a la consulta de Javier, voy a subir. Fue la primera persona que levantó la mano, entonces quiero respetar esa parte. Le quería averiguar. Andrés, ¿me escuchas? Ahorita sí, Javier. Bien, ¿cómo estás? Buenos días, Andrés, qué gusto escucharte. Mira, el tema... Está muy mal, disculpa, Javier. Mira, ¿Puedes acercarte al micrófono? ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchas ahí? Ahora sí. Listo, lo que quería comentar es que las primeras diapositivas no pude revisar, sin embargo, lo que indicaban era sobre un tratamiento térmico. Entonces, nosotros en las plantas, por lo regular, trabajamos con cloro. Sin embargo, nos interesaría probar, porque tú dices, o lo que la consulta era de ácido láctico y bisulfato de sodio. Entonces, era las y las cargas. Porque Javier, disculpa, no te quiero interrumpir, me da mucha pena. Pero es que te escucho y de repente nada, y de repente te escucho y no te escucho nada. ¿Cuál? Es más, voy a colocar también en mi teléfono, si no me llamas. De verdad que... Ok. Disculpa, Javier. Te entendí que necesitas saber sobre el tratamiento térmico. Con respecto al tratamiento térmico, lo más recomendable es trabajar por debajo de temperaturas o cercanas a los 50 grados centígrados. Todo esto es más que todo para evitar cualquier tipo de problemas de afectar la proteína del trigo. Que Mark me comentó que estaban empezando a trabajar con temperaturas un poco más altas. No sé exactamente cuánto. Voy igual a consultarlo, pero lo que tengo yo experiencia era hasta 50 grados. Agua para ya tratada. ¿Lograste escuchar? Sí, te escucho. Súper. Si hay algo más, igual puedes escribirlo en el chat. Si no, igual, como te dije, me puedes llamar. Con mucho gusto. Listo. Gracias, Andrés. Gracias a ti, Javier. Voy a continuar. Voy a subir un segundito para ver las demás preguntas. ¿Cuáles son los efectos que tiene el ácido o productos finales? Esto era ácido láctico, ¿no? Esto, si hablaban de ácido.
Mira, con respecto al ácido láctico, no, lo único que logramos ver es al revés. Mejorías en... Eso es, la persona es... ¿Cómo fue mejorías? Es lo que hemos visto en los análisis, en los estudios que se realizaron en cáncer. Eran mejorías en las calidades de la proteína, generando mejor volumen. Ya no hubo ningún problema al afectar al trigo en cuanto a disminuir la calidad del mismo. Lo que sí te puedo decir es que esto era más que todo con trigos panaderos. Capaz utilizar ácido láctico en trigos galleteros habría que tener un poco más cuidado porque puede afectar la calidad en cuanto a producción de galletas. Ahí es donde pudiesen tener problemas con los trigos suaves. Para hacer galletas pudiese de repente manejarse unas concentraciones de repente menores o sí, y manejar más que todo temperaturas también agua. Porque el problema es eso, que si se utiliza ácido láctico normalmente es para ayuda a mejorar panificación, pero no la parte galletera. Si tienes un trigo muy suave, es decir, si tienes un trigo, un soft winter, y quieres hacer una galleta, un cracker, por decir un ejemplo, y si colocas un poco de ácido láctico, no va a haber tanto problema. Pero si estás ya utilizando un trigo suave, que de repente tenga una proteína más alta, y quieras hacer galletas, te puede generar disminución en el diámetro de la misma. Es lo único que me estoy también adivinando, vamos a decirlo así, porque no tengo información con respecto a trigos suaves. Tenemos información sobre trigos fuertes, panaderos. En este caso, normalmente todos los estudios están hechos con Harry Winter. Voy a seguir la siguiente pregunta más abajo. Marisol, muy buenos días. Solo quiero saber el ácido láctico se ocupa en conjunto con el bisulfato de sodio o son ambas alternativas. Es ambas alternativas por separado, Marisol. Se utiliza o ácido láctico o bisulfato de sodio. Hay empresas que utilizaron ambos, pero no vieron mucha mejoría o que el tratamiento fue muy similar. Entonces, lo mejor es utilizar o uno o el otro. Y lo que tengo entendido es que el bisulfato de sodio es bastante más económico. Entonces, creo que sería la mejor opción en este caso. Paulo Prudan. Drop pH or change during... No creo. Es decir, cambias el pH del agua en ese momento que se está tratando. Ya después con la limpieza, las polituras y todos los procesos de molienda, el acercamiento que tiene práctico hacia las harinas, entiendo que no es tanto afectación. Puede ser un factor, pero tengo entendido que no. Igual, Pablo, te enviaré la investigación que tenemos, las investigaciones que tenemos. Son varias, en realidad son 3. Y un poco más de detalles. Augusto. Agustín Cueva, muchas gracias. Ya. Raquel. Andrés, ¿me puedes indicar cuál es el efecto de lo que pueden generar estas bacterias en cuanto a la salud? Lo siento, no sé que son bastante graves, igual que la Escherichia coli o cualquier otro, pero no sé exactamente qué es lo que generan. Sí te puedo investigar y enviarte la información, pero no tengo idea en qué afectan a la salud específicamente. Disculpa, Raquel. Sí. La temperatura del agua afecta cualquiera de los tratamientos que se vaya a utilizar. En el caso de Guardián, lo que mostró Mark, era eso, que se debía tratar con agua un poco de más alta temperatura. Ayuda un poco a que esto sea más eficiente. No es que deje de funcionar, sino que es más eficiente con una temperatura un poco más alta.
más alta a la temperatura del ambiente. La presentación había una imagen con información de ácido peracético. Estaba tachada con una cruz y mencionaba programas con la línea pregunta. Ah, ya, vale, ya entendí. No, no tengo experiencia con este ácido, es solo una recomendación que hace Mark porque era algo que se utilizaba mucho antes. El ácido peracético, no lo conozco, yo no lo utilicé, no he tenido experiencia con él. He tratado agua con ácido láctico, sé su, porque sí, esto es muy costoso, nosotros dejamos de hacerlo en donde yo trabajaba, pero el ácido peracético sí sé que se utilizaba, sí sé que Mark, lo mencionó en la lámina, disculpa, pero no es algo que se utiliza en la actualidad. Entonces, sinceramente, si necesitas más información sobre este tratamiento, puedo hacer el contacto con Mark. De verdad, yo no lo manejo. Varían de acuerdo a la clase de trigo. Más que todo con respecto a la proteína. No tanto disculpen, con respecto a ambos. Y la división sería más hacia Harry Winter y DNS, sería el tratamiento muy similar. La diferencia es cuando trabajas con trigos más suaves, pudiese haber una variación. No tenemos experiencia sobre el mismo. Se están haciendo estas investigaciones con respecto al tratamiento del software Winter. Es tanto así, Alicia, que ya se está investigando hasta trabajar con otros métodos, ya que todavía están viendo los costos del mismo, que es dar físicamente el trigo antes dentro de un sistema de transporte con plasma, dicen cold plasma, que ya esto ha generado beneficios en laboratorio. Ya saben el nivel de radiación que deben de utilizar, los máximos y los mínimos de plasma en frío, no sé cómo sería el nombre específico. Se está utilizando para todos los granos y para el software Winter también, lo sé, para hacer pruebas con él, porque es súper eficiente. Lo que están es viendo los costos, y de verdad vale la pena invertir en algo como plasma en frío para hacer este tipo de eliminación de bacterias. Esto elimina todo menos la calidad del trigo. Pero sí, más que todo, los estudios que tenemos nosotros son en Harry Winter y no ha afectado a la proteína de una mala manera. Siempre ha afectado de buena manera el ácido láctico. Andrés. Sí, Clave. Tenemos dos manos levantadas de hace unos minutos atrás. Stalin Roldán y Tirso Molina. Están habilitados sus audios si quieren hablar o si van a escribir en el chat. Vale. Estaba terminando con los escritos y faltan solamente los de Q&A. Stalin y Tirso, me da un segundito, solo para terminar con lo que están escritos. Bastián Benítez dice, ¿de dónde proviene la enterobacteria? De nuevo, no, esto lo habíamos hablado, Sebastián. Ángela Chisa. Concentraciones recomendadas. Para el disulfito, sí. Sí tenemos recomendaciones, no me sé el valor exacto. Puedo enviártelo, Ángela, con mucho gusto. Más, todas junto con las presentaciones, para hacerlo un poco más fácil, voy a pedir que enviemos también, yo tengo todos los estudios para enviárselos a todas las personas, a todos los participantes. Así pueden ver con detalle cuánto es la cantidad que se utilizó en estos estudios y cuál es la más recomendada. Se utilizó todos los rangos para ver cuál era el mejor tratamiento, y hay un rango en específico, no me lo sé exacto para cada uno de ellos. No, con mucho gusto, Ángela. Y Ángela va, me consultas con respecto al dióxido de cloro, ¿cuántos? Igual, de nuevo, señor Ángel, lamento que no tenga la respuesta, esto es algo que estoy yo atendiendo de emergencia. Yo sé que se utiliza ácido láctico o dióxido de cloro o bisulfito, pero sin ningún problema. En las presentaciones, junto con las presentaciones, van a ir las investigaciones y pueden ver las concentraciones. No me las sé las concentraciones. Stalin, por favor, si puedes hacer la pregunta.
No, hola Andrés, era la misma pregunta que te hizo Ángela Chisa sobre la concentración del SBS. Entonces, nos debes de esa información. No, se las envío todos, ¿no? Es más, puedo buscarla ahora, pero creo que pierdo más tiempo antes de quitarles tiempo a todos. Se le envía a todos las investigaciones de las dos universidades con las que hemos trabajado y bueno, cualquier otra información igual adicional que ustedes requieran, responden a ese correo o me envían una consulta a mí, no hay ningún problema. Gracias. Vale. Oye, que el señor Wilson. Sí, señor Tilso Calderón, ¿me escucha? Sí, correcto. Súper. Dígame, ¿cuál es su consulta? Buenos días a todos desde Colombia. Tirso Tovar. No sé por qué me cambiaron el apellido ahí. Soy Tirso Tovar Calderón. La pregunta es esta, mira. ¿Qué nivel de prevalencia hay de estas dos bacterias que han sido objeto de esta reunión después de hacer un tratamiento efectivo? ¿Y en qué momento esto vuelve a aparecer en la harina si es que hay prevalencia? También quiero saber si haciendo el proceso de monturación, como bien oí, en la hendidura del trigo es donde más se concentra el nivel de contaminación. Si haciendo la exclusión ya del salvado, este producto quedaría conteniendo el mayor volumen de esta contaminación. Hablo del salvado y los subproductos que tienen más probabilidades del endospermo, no, del pericardio, perdón. Esa sería la pregunta, por favor. Sí, le escuché un poco mal, pero sí creo que haberlo entendido. En cuanto a las contaminaciones que se manejan, los estudios se hacen en base a las harinas. Es decir, ellos hacen el tratamiento en el trigo y después hacen el estudio de la contaminación en las harinas, que era lo que más le interesaban bueno, le interesa creo que a la mayoría de los que trabajan con alimentos que no sea para alimento animal, un alimento para humanos. Cuanto al tratamiento, el efecto después de haber sido eliminadas o disminuida la cantidad de bacterias, sí, me recuerdo que decía exactamente que no había ningún problema de manejar estas harinas después para consumo humano y que las mismas se iban a mantener, si no había otra contaminación externa, se iban a mantener con estos niveles hasta el producto final, ¿sí? Y dependiendo del tipo de bacteria, por los tratamientos de temperatura, por los tratamientos más que todo por los tratamientos de temperatura que se hacen en los diferentes productos, sea pan, galleta o pasta. Más que todo en la pasta también una reducción mayor, por la un poco más alta. En el caso del alimento para animal, la reducción es tal, obviamente va a quedar mayor cantidad en la cáscara, es muy cierto, pero la reducción es tal que valores que son, eso es lo que entendí, son aceptables para alimento para animal también en la cáscara. Los rangos son un poco más altos para alimentos para animal en algunos casos y se manejan sin problema para lo que es ganados, vacunos y porcinos ya mayores. Entiendo que para alimento para animal, para lo que llamamos cerdos pequeños, se me fue el nombre ahora, recién nacidos o los primeros, el primer mes para estos animales, sí recomendaban que el tratamiento fuese un poco más estricto, vamos a decirlo así, y ya se hiciera en las plantas de alimento para animal, no al afrecho como tal, al producto en proceso, antes de procesar. Entonces, eso es lo que tengo entendido. No conozco tanto de alimento para animal, pero eso es lo que tengo entendido. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, señor Tirso. Veo otra pregunta ahorita en el chat. María del Carmen.
En base a nuestro histórico, no hemos tenido ningún caso de de salmonela. Todo esto se evita llevando un buen programa. Sí, señor. Tiene toda la razón, el Carmen. En realidad, si se hace una buena limpieza, si este trigo también no viene altamente contaminado, y se maneja también un control de los silos, es decir, que no haya ningún tipo de fuga, ningún tipo de filtración, esto es casi innecesario el tratamiento de las aguas. El tratamiento de las aguas llega a ser necesario cuando hay algún problema ya antes. Mi recomendación sería esa, tratar de, primero ahora, resolver rápidamente, tratando las aguas con lo que sea necesario, con lo que ustedes vean más eficiente y con mejores costos, y después ir para atrás en el proceso, desde el pulido hacia atrás en cada uno de los equipos, sistemas de transporte, ductos, sistemas de aspiración, si están funcionando bien. A veces la gran mayoría de los problemas está en que la limpieza tiene fallas, o los filtros que se están trabajando para las limpiezas han sido los mismos y han incrementado capacidades de limpieza y no incrementan los sistemas de aspiración en esta limpieza, entonces obviamente termina siendo ineficiente. Entonces haces una limpieza muy buena, haces un pulido muy bueno, pero todas esas partículas finas, acá una buena parte, en vez de llevársela al sistema de aspiración, lo estamos llevando hacia nuestras harinas. Entonces, mi recomendación sería eso, después ir hacia atrás hasta los hilos de almacenaje, ya controlar toda su planta, al controlar toda la planta, determinar si todavía es necesario este tratamiento de agua. No veo más consultas, no sé si hay alguna más. Más con la mano levantada. No veo más manos levantadas, no veo más consultas. Bueno, les debo solamente a todos, en realidad las concentraciones, eso no es ningún problema, como les dije, les enviaré a todos, les enviaremos a todos en conjunto con la presentación, se les enviará estas investigaciones con más detalle. Pueden de verdad, cualquier consulta adicional, enviarla a mí o directamente a Mark, no hay ningún problema. ¿Okay? Les agradezco mucho de verdad por haber participado y que tengan un excelente día todos.